Olá, bom dia a todos. Eu quero dar as boas-vindas para os alunos da disciplina Técnicas de Comunicação e Negociação de Conflitos Socioambientais. Essa é uma disciplina das terças-feiras de manhã e primeiro eu quero falar um pouquinho do esquema que nós vamos trabalhar e depois fazer uma fala inicial que é para apresentar o campo dos assuntos que nós vamos abordar, para já propor um andamento do trabalho para vocês. Nós vamos então usar aulas palestras, né, como essa fala aqui, procurando não fazer coisas muito longas. E essas aulas palestras minhas e também da Cacá Lobato, a Carla Lobato é uma comunicadora, uma jornalista que eu convidei para complementar, como nós temos a parte de comunicação como um conteúdo importante, trazer alguém dessa área para reforçar as habilidades que vão ser disponibilizadas para vocês. Então, a gente vai ter um momento de aula palestra. Normalmente, isso vai estar gravado, disponível para vocês poderem assistir na primeira parte do horário da aula, tá? Depois, a gente deve ter, na segunda metade da aula, um momento de diálogo, um encontro, um fórum para tirar dúvidas e também dinâmicas que a gente vai planejar para poder ter uma interação com vocês. A gente vai ter ajuda de alunos, né? Tem uma tutora, que é a Marta, tem um colaborador voluntário, que é o Dudu, e outras pessoas que queiram ajudar poderão se somar. E a gente então vai procurar ter dinâmicas, embora a gente trabalhando à distância, a gente acredita que pode usar eh, dinâmicas mais interativas, né? E vamos deixar sempre atividades voluntárias, optativas, complementares, além daquelas tarefas que a gente solicitar para vocês, a gente quer oferecer outros conteúdos, outras coisas interessantes. E para isso, inclusive, para ter mais flexibilidade, além do espaço do AVA, da FURG, quem quiser poderá também usar um site que é experimental. A gente está procurando aprender com essa experiência e aprender para poder trabalhar melhor com vocês, né? Trazer um ambiente acolhedor e muito interessante. Então vamos tentar, vamos fazer essa construção e esperamos ser bem-sucedidos. Eu vou falar um pouquinho dos temas dessa disciplina, né? Começando pela ideia em si dos conflitos socioambientais, né? Vocês já devem talvez ter é, vivenciado uma situação, por exemplo, às vezes tem audiências públicas para um licenciamento ambiental, é, ou no jornal a gente vê o anúncio de um empreendimento e depois críticas ou resistências a esse empreendimento, né? Aqui, quando vai ter uma grande obra num lugar que vai modificar um lugar, muitas vezes existe uma reação a essa proposta. É, Outras vezes não é um empreendimento econômico, é um parque, uma área protegida que alguém anuncia que vai criar, e isso também provoca, às vezes, uma resistência de quem mora ou trabalha ou aproveita de alguma maneira um determinado lugar que vai ser modificado de alguma maneira, ou pelo empreendimento econômico, ou até por um parque, uma unidade de conservação. E então a gente começa a perceber que o ambiente ele é um conjunto de recursos, né? Tem os rios, tem o mar, os bairros onde as pessoas moram ou transitam para ir trabalhar, são recursos que são usados
por muitos grupos humanos diferentes. E então, quando tem uma novidade, um anúncio de uma mudança, é nesse momento que é mais comum aparecer o conflito. É, essa ideia de mudança provoca reações as mais diferentes, né? É, e os posicionamentos que as pessoas adotam a favor ou contra aquilo que está anunciado para acontecer, é, levam às vezes a criar um clima de antagonismo, né? Antagonismo entre os grupos da população ou desses grupos em relação a alguma autoridade ou algum empreendedor que está interessado em desenvolver um projeto. Então, nessas situações em que as coisas ficam tensas, muitas vezes, às vezes tem um grupo que faz uma manifestação contra algum anúncio, ou toma uma iniciativa do tipo fazer um abaixo-assinado, eh, criar um projeto de lei, enfim, tentar manifestações de apoio ou contra alguma coisa. Eh, Muitas vezes, então, o gestor tem que lidar com essa situação de haver essa diferença de posição, esse antagonismo, essa situação de conflito. E o que é recomendável em muitos desses casos é que o gestor, quando tem que lidar com isso, ele tenha algum repertório para poder tentar resolver a situação pacificamente. Porque, embora a gente esteja chamando, né, de conflito socioambiental, é uma situação de conflito na medida em que as posições são diferentes e podem se antagonizar, e as pessoas, inclusive, podem é, sair fora do que seria um relacionamento tranquilo de conversa, bate-papo, cada um apresenta suas visões e as coisas são resolvidas. Às vezes vira uma situação tensa, né? Mas a gente, na posição de um gestor, é desafiado a saber resolver pacificamente aquela situação. E então esse é um primeiro grande interesse do que essa disciplina tem para oferecer. A gente vai procurar trazer conhecimentos, habilidades, disponibilizar aqui para vocês, para que vocês tenham mais condição para tentar conduzir uma situação, tentar interferir numa situação, facilitando que se construa diálogo e entendimentos entre as partes. Aí tem algumas ideias que são chaves, né? Que são os pontos principais que a gente vai trabalhar. Uma primeira ideia importante é que se a gente soubesse se comunicar melhor, transmitir melhor, se apresentar melhor, com mais clareza para os outros, a gente pode ter mais sucesso para, inclusive, ajudar a desarmar a agressividade que se forma. Porque, em boa parte, as reações estão ligadas com aquilo que as pessoas imaginam que vai acontecer. Então, a comunicação ela é muito importante, que ela seja bem feita, para que a gente consiga transmitir adequadamente, né? E superar os bloqueios que existem muitas vezes para que a informação chegue, para que a comunicação se estabeleça. E às vezes essas dificuldades, esses bloqueios, podem estar na própria maneira como a gente se organiza para se comunicar, na maneira como a gente não apenas fala, ou a linguagem que a gente usa para escrever alguma coisa, mas até na linguagem corporal, nas atitudes que a gente tem. E aí a gente vai trabalhando a questão da comunicação, a gente vai ver que uma ideia muito importante é que a gente aprenda a ouvir mais os outros, né? Na comunicação é fundamental ouvir, e às vezes é mais importante ouvir do que falar. A gente tende inicialmente a pensar que se comunicar é falar muito para os outros o que a gente entende, o que a gente quer,
E nessas situações de conflito é importante que a gente exercite a capacidade de ouvir os outros, né? E se familiarizar com o pensamento e com as escolhas dos outros, né? Existem diferenças de percepção entre as pessoas e entre os diferentes grupos humanos, né? O que a gente vê pode ser entendido como uma coisa boa ou ruim conforme o interesse da pessoa, né? Puxa, o tempo parou a chuva, mas isso é bom ou isso é ruim? Bom, talvez se eu seja um agricultor, eu queira mais chuva para garantir a minha safra, né? Para meu plantio produzir melhor. Ah, se eu estava interessado em fazer um passeio, em fazer uma excursão, eu vou ter uma opinião diferente. Então aqui já começa uma ideia de, bom, o valor que eu dou para as coisas depende do que eu estou precisando, né? Então o outro pode ter uma avaliação diferente porque ele está precisando de uma outra coisa do meio ambiente. Lidar com as diferenças vai ser um desafio, nós vamos trabalhar muito isso, porque a gente tende a reproduzir um comportamento que a gente aprende ao longo da vida, que existe o certo e o errado, o bem e o mal, e então isso às vezes nos condiciona e nos cria uma certa dificuldade para lidar com as atitudes dos outros que têm uma outra lógica, têm outras referências. E isso é muito comum. E o Brasil é um país que, de uma sociedade, né, um território onde vive uma sociedade que tem muitas diferenças. Os grupos humanos são diferentes culturalmente, na maneira como aproveitam o ambiente e os seus recursos. Então, tem uma carga forte no nosso trabalho de preparar um pouco a gente para trabalhar com as diferenças e isso é muito importante porque no momento em que cria um debate, né, por exemplo, se você pensar, alguém quer fazer uma obra para levar um tratamento de água, oferecer água tratada para um lugar, tem que fazer uma obra, levar canos, né? E aí, às vezes, essa obra vai precisar cortar uma vegetação para enterrar um cano. E conforme a visão daquele ambiente, algumas pessoas podem achar ruim aquela obra, podem ficar contra pela alteração que ela provoca no ambiente. Já, então essas pessoas podem se posicionar, por exemplo, criticando a obra ou questionando para saber melhor. E do outro lado, você pode ter, por exemplo, o pessoal que trabalha na empresa de água, né? E então você pode ter, de um lado, o morador preocupado com a paisagem, do outro lado, o trabalhador da empresa de água. Eles têm, pode ser que eles tenham posições diferentes num determinado momento, mas nenhum dos dois você vai falar, não, esse aqui é o mal e esse aqui é o bem. Eles estão, naquele momento, adotando posições diferentes, mas são posições legítimas, são interesses válidos de se ter, são direitos, ambos estão fazendo aquilo que é válido fazer, então não cabe a gente falar, esse está certo, aquele está errado. Existe um conflito e a gente tem que tentar ajudar a resolver. É, uma ideia importante é que a gente vai procurar oferecer aqui como proposta é que a gente trazer o conceito de desenvolvimento sustentável como orientação para analisar as situações de disputa, de conflito e ver possibilidades alternativas. É uma coisa importante porque o desenvolvimento sustentável é uma ideia que propõe que as coisas sejam feitas com outras técnicas. E essas outras técnicas mais sábias em relação ao meio ambiente e suas características podem oferecer resultados melhores. Isso aumenta a chance da gente oferecer soluções que saiam da lógica tradicional de uma negociação de conflito, em que, em geral, bom, se tem um conflito, se um lado ganhar, então ele sai com um sinal de mais positivo dessa disputa, e o lado que perdeu, então ele sai com um sinal de menos. É um jogo em que
A soma é zero, né? E a ideia é tentar criar jogos de ganha-ganha. Como é possível? Então, para encerrar essa fala inicial, eu vou falar de um exemplo que é muito usado nessas questões de conflito e negociação, que é uma situação em que duas mulheres estão disputando um coco. Só tem um coco. É o único recurso que tem ali. E as duas mulheres, elas cada uma tem o seu filho e precisa daquele coco para atender a necessidade do seu filho. Então as duas, inclusive, ficam agressivas uma com a outra, porque a outra mulher quer a mesma coisa que a primeira mulher queria, que é o coco, é o único recurso, né? Então nós podemos imaginar o seguinte: sem comunicação entre as duas, sem que se conheça para que cada uma quer o coco, né? Ninguém fala nada, as duas disputam um coco. A alternativa para resolver é simplesmente, bom, é um coco só, ou dá para uma ou dá para outra. A que ganha o coco venceu, a outra perdeu. Se a gente acrescenta a comunicação para resolver e pergunta para cada uma delas, para que você quer o coco? Uma talvez responda, eu preciso da água do coco. E a outra talvez diga, eu quero a polpa do coco para alimentar o meu filho. Enquanto a primeira queria a água para matar a sede. Opa, se a comunicação permitiu descobrir que as necessidades são diferentes, então a gente pode atender ambas as demandas, né? É um possível jogo de ganha-ganha, né? Que dependeu essa solução de haver uma comunicação, né? Da gente ouvir o outro, né? Cada uma dessas mulheres ouvindo a outra, a solução pode ser diferente. Com isso, então, eu acredito que eu apresentei muito brevemente, mas a ideia dessa palestra é essa, é só fazer uma abertura, falar um pouco do que por onde nós vamos caminhar no nosso trabalho, e eu chamo então com isso aqui a ideia da comunicação como um ingrediente importante, além da questão das técnicas em si, de negociação, de construção de entendimentos para a resolução pacífica dos conflitos. Vocês são muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem e fiquem bem, continuem se protegendo e espero que a gente tenha um ótimo trabalho. Até mais.